Nós acabamos de ler Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo e a vida que agora vivo, não vivo na fé. Eu vivo na fé. Meus queridos, quando eu começo a pensar nisso, já estou crucificado com Cristo, eu só posso falar isso, eu só posso afirmar isso, se um dia eu já tive um encontro com Cristo. E eu começo a olhar para a vida do apóstolo Paulo, quando fala que ele já estava crucificado com Cristo, que ele deixou tudo de lado e que de viver esse princípio a partir desse encontro real que ele teve com Jesus Cristo. Nessa noite, eu quero te perguntar, fazer uma pergunta a você. Se hoje você se encontrasse com Deus, como seria? Se hoje você tivesse Deus frente a frente, face a face, como que seria isso? Meus queridos, Jesus ele veio ao mundo com o propósito de resgatar a humanidade. E ele começou esse exercício do seu ministério, por volta mais ou menos dos 30 anos de idade, conforme Lucas, capítulo 3, verso 23, realizou coisas maravilhosas, coisas grandiosas, coisas inexplicáveis, que a própria razão humana não conseguiria explicar os feitos do próprio Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras, em João capítulo 21, verso 25, fala o seguinte: se fosse escrever tudo que Jesus fez durante aproximadamente 3 anos e meio que ele esteve conosco, exercendo o seu ministério, nem o mundo inteiro seria capaz de conter livros que pudesse fazer ali, escrever tudo que Jesus havia feito. É algo, meus queridos, que nem mesmo a gente vê todas as escrituras, ela não pôde relatar tudo que Jesus realizou. Foram milagres, ensinamentos, lições que mudaram a vida de muitos, e essa mudança só ocorreu a partir das pessoas que tiveram o encontro com Ele. Em alguns momentos, me pergunto, mais ou menos isso: se eu tivesse frente a frente com Jesus, como seria? Para pensar nisso. Se de repente hoje Jesus ele personificasse novamente, deixasse seu corpo glorificar, se aparecesse aqui frente a frente para cada um de nós, como seria? Como seria a sua reação? Tem um hino do Feliciano Amaral, não é dele, mas ele que eu conheci esse hino a partir dele. E esse hino tem muitos outros intérpretes, né, da música evangélica que cantava esse hino, mas que ele fala muito, que eu gosto muito, que é esse hino, né? É o seguinte, ó. Vamos lá. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégios que muitos tiveram em ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido,
cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo, de rosto alegre, pois creio no Cristo, que é vencedor. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluias, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluias, verei o seu rosto, verei a Jesus, tal como Ele é. Glória, glória seja dada ao seu nome, Senhor Deus. A tua criação, Senhor Deus, espera ansiosamente esse encontro pessoal contigo, esse encontro face a face. Quando, Senhor Deus, diante da tua presença, nós poderemos contemplar a tua face, ver o Senhor que foi capaz de se dar por cada um de nós. Como nós ansiamos por esse encontro, Senhor Deus, que ele possa ser uma realidade na vida de cada um de nós. Derrame as suas bênçãos e nos abençoe, Senhor Deus, para que um dia possamos ter a grande oportunidade de vê-lo face a face nas mansões celestiais. É o clamor que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu confesso que eu me emociono. Eu me emociono sempre quando eu canto esse hino, e só imaginar me encontrando lá com Jesus, vendo ele assim, sabe, cara a cara. Meus queridos, eu começo a imaginar como que vai ser glória, glória, glória o tempo todo. Vai ser um momento que eu não consigo explicar, não consigo contar. E só em pensar que um dia eu vou poder vê-lo, poder abraçar Jesus. Meus queridos, eu começo a imaginar como que seria esse encontro. Glória, glória a Deus, é verdade, vai ser mesmo. Vai ser algo, meus queridos, que a nossa limitação humana não consegue explicar, não consegue alcançar. É mais ou menos assim que eu vejo, que eu penso, que um dia eu vou me encontrar com Jesus, frente a frente, poder contemplar ali o seu rosto, sentir o seu toque, ver as marcas de suas mãos, ver ali na lateral dele, aquela lança que entrou no corpo dele por minha culpa. Meus queridos, eu começo a pensar nesse encontro e eu falo, vai ser lindo demais, vai ser maravilhoso demais. E mais ainda, quando eu penso nisso, sabe o que eu começo a olhar para mim mesmo? Quem sou eu? Quem sou eu para ter essa oportunidade de me encontrar com Jesus? Um homem pecador, um homem limitado, um homem que muitas das vezes virou as costas para esse próprio Deus, mas o amor dele foi tão grande que me alcançou. E ele falou assim, eu quero um dia que você se encontre comigo. E isso, meus queridos, não há explicação. Não há nada que possa realmente explicar ou falar. Qual é o carro que está atrapalhando? Não, mas qual é o carro? Só fala que a gente pede. Entendeu? Só não precisa fazer coisa não. Só qual é o carro? Hein? Então só me fala a placa para mim que eu já... Qual é o carro? Qual é a marca? Ah lá. Qual é a marca? Ah, já está indo lá, então já vai tirar. Fica tranquilo, tá bom? Deus vai... Tranquilo, isso acontece, não tem problema. Porque é muitos carros, né? Um dia a gente vai conseguir resolver isso, não fica preocupado. Meus queridos, então é interessante.
Que quando a gente vê essa situação, quando vê esse momento, essa ansiedade de poder nos encontrar, vai ser algo assim grandioso, vai ser algo que nos traz esperança e nos traz certeza que um dia nós estaremos juntos ali, dando esse abraço apertado de Jesus. Meus queridos, e quem sou eu para que possa receber essa alegria de abraçar Jesus? Meus amados, é interessante que pessoas se encontraram com Jesus. E nessa noite eu quero pensar um pouquinho quais são os tipos de pessoas que tiveram um encontro real com Jesus. Eu quero basear esse encontro no Evangelho segundo João. Trazer à tona algumas pessoas que tiveram um encontro de João, de repente eu e você vamos nos identificar com essas pessoas. E mesmo assim, meus queridos, presta atenção, e mesmo assim, Deus foi lá e abraçou. Deus foi lá e falou assim, ó, vem, eu quero você perto de mim, eu quero te dar um abraço, eu quero ter a oportunidade de viver toda a eternidade contigo. Quem são essas pessoas? A primeira pessoa que eu quero chamar a atenção, gostaria que você estivesse até com a Bíblia aberta, para que pudesse acompanhar também. A gente não vai ler todo o texto, mas eu quero contar um pouquinho da história desse texto, e sempre no Evangelho segundo João, e a primeira pessoa está lá em João, capítulo 3. Oi? Vamos lá. João capítulo 3 vai colocar um encontro de um homem racional com Jesus. Meus queridos, João capítulo 3, do verso 1 ao verso 21, vai nos contar um encontro que um dos principais da sinagoga, um dos principais do templo naquela época, foi se encontrar com Jesus, e esse homem era Nicodemos. Como nós podemos ver, meus queridos, que Nicodemos era um homem racional. Por quê? Porque ele até pensou, não, preciso ir me encontrar com Jesus, mas eu não posso encontrar ele durante o dia, porque assim como eu tenho muita tarefa durante o dia, Jesus também como mestre, como líder, também tem que ter muitas tarefas. Então o que Nicodemos fez? Eu vou me encontrar com Jesus à noite, quando a coisa está mais calma, quando está mais tranquila, e eu não preciso me preocupar, de repente, enfrentar uma fila para me encontrar com Jesus. Pessoas, meus queridos, que são religiosas ali, precisam se encontrar com Jesus, porque pessoas que são religiosas, mas não são espirituais. Muitas vezes nós temos em nosso meio muita religiosidade, mas nós não temos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós temos essa certeza, essa realidade, nós precisamos ter um encontro com Cristo também. Dizem que creem em Deus, pessoas que acreditam em Deus, pessoas que até acreditam no poder salvífico do Espírito Santo através de Jesus Cristo, mas não tem Jesus como Senhor da sua vida. Nicodemos era um desses homens, porque ele não conseguia viver uma vida que Deus tinha falado para ele viver, não tinha uma vida de Deus. Quando são desafiados a crer no invisíveis, pessoas racionais começam a racionalizar, começa a inventar algumas desculpas, mas não se lançam de corpo, alma, espírito na fé. Sempre tem aquele pé atrás, não, mas se eu fizer isso, como que vai ser, o que vai ser, de que forma que vai ser. Não tem coragem de falar, Senhor Deus, eu quero me lançar na tua presença, eu quero me lançar nos teus braços. Sabe por quê? Porque começa a racionalizar tudo. E muitas das vezes, isso nos torna muito religiosos, mas não espirituais. Não assume publicamente um compromisso com Deus. Tem um livro que eu gosto bastante, e esse livro é o seguinte: Perto do reino, mas longe da salvação. E eu confesso, já li esse livro, se eu não me engano, umas 3 ou 4 vezes. E sabe o que me ensina esse livro? Que nós temos muitas pessoas que estão batendo na porta ali do reino de Deus, mas não querem entrar na porta. E eu começo a pensar que era como criança. Eu, como criança, eu fui uma criança muito comportada. E um dos meus comportamentos era o seguinte: eu passava, eu adorava ver campainha na casa dos outros. Ah, é assim na casa da senhora, irmão Merida? Eu adorava ver campainha. Meus queridos, eu apertava aquela campainha e saía correndo. E ficava escondido. Porque às vezes a pessoa chegava na porta, ficava olhando. Rapaz, eu de ria. Ria até não querer mais. Ficava escondido vendo ainda.
Porque era uma pessoa comportada, entendeu? Era uma pessoa calminha. E eu começo a pensar que é mais ou menos assim, que são aquelas pessoas que estão perto do reino, mas longe da salvação, tocam a campainha da entrada do reino de Deus e foge, sai correndo. Não querem penetrar na presença de Deus, não querem ter um encontro real com Deus. Pessoas que são amigas do Evangelho, mas são inimigas da salvação. Meus amados, pessoas racionais, que tentam conquistar o favor de Deus, muitas das vezes tentando comprar o favor de Deus, através de boas obras. Senhor Deus, mas eu faço isso, faço aquilo, eu nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, nunca fumei, nunca defraudei ninguém, mas continua longe do reino, porque isso não leva ninguém para a salvação, isso é uma consequência. Mas o que não leva à salvação é ter Jesus como Senhor e Salvador. Aí leva para a salvação. E pessoas racionais, meus queridos, precisam nascer de novo. Precisam reconhecer a necessidade de receber uma natureza espiritual sem a qual nada acontece. Pessoas racionais. Somente quem nasceu de novo consegue visualizar e acessar o reino de Deus. Será que eu e vocês somos pessoas racionais como Nicodemos? Será que nós não temos muitas vezes agido dessa forma? E precisamos ter um encontro real com Cristo. O segundo tipo de pessoas que precisa ter um encontro real com Cristo, nós podemos ver ali que é em João capítulo 4. João capítulo 4 vai contar a história de uma mulher rejeitada. No capítulo 4, verso 1 ao verso 29, é a mulher samaritana e a sua rejeição. Meus amados, a olhar para a vida dessa mulher, a olhar para a vida da mulher samaritana, eu começo a ver pessoas que foram profundamente roubadas na sua emoção, pessoas que foram, de repente, não tiveram suas necessidades que nunca foram atendidas, e por causa disso, meus queridos, gastam a sua vida buscando preenchimento, a realização, de repente, de algo pessoal, de um sentimento que foi bloqueado por alguma situação da vida. Os relacionamentos dessa pessoa geralmente foram relacionamentos problemáticos, doentios, gerando uma personalidade, colocar assim, fraturada, um caráter deficiente em várias situações. Não consegue, muitas das vezes, completar uma tarefa, uma missão, porque falta ali um complemento emocional que foi arrancado dessa pessoa. Tentam preencher esse vazio com relacionamento, de repente, tão doentes quanto a própria pessoa. E assim como aquela mulher samaritana, que tinha tudo, colocar assim, uma situação, e por causa disso era rejeitada. Ela vivia uma triste vida. Deus apresentou essa vida a ela. De repente, meus queridos, eu e você somos assim. Lá no nosso passado, nós tivemos e pudemos viver situações como essa. Pessoas que muitas das vezes não conseguem enfrentar a realidade da vida porque não foram preparadas para que possam enfrentá-las. Pessoas que tiveram a sua própria vida massacrada por pessoas que deveriam se amar, por pessoas que deveriam receber carinhos. E diante disso, essas pessoas, de repente eu e você, precisamos também ter um encontro com Cristo. Ter verdadeiramente um encontro real com Cristo. E é interessante que a mulher samaritana que conhecia Cristo, né? Estava esperando o próprio Salvador, o próprio Jesus Cristo. E Jesus foi capaz de falar assim, eu sou esse que você está esperando. Eu sou esse que veio realmente trazer a salvação. E diante disso, meus queridos, para que essas pessoas possam realmente ter um encontro com Cristo, é necessário, meus queridos, crer que Jesus é a provisão para qualquer carência humana. Jesus, em todo momento, meus queridos, pode prover o que a nossa alma necessita para encontrarmos a verdadeira felicidade. Jesus é aquele que, a partir do momento que nós bebemos da água da vida,
que é o mesmo que beber do próprio Jesus, é apropriar-se da vida de Jesus em nossa vida, como o próprio apóstolo Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e é nessa certeza, dessa apropriação, realmente ter a condição de terminar com a secura que traz a nossa alma, porque Ele alimenta, Ele traz realmente vida a partir da água da vida. Nós precisamos também, quando somos rejeitados, quando fomos defraudados emocionalmente, nós precisamos ter esse encontro pessoal e real com Cristo Jesus. Será que isso não tem a ver comigo e contigo? Será que eu e você não precisamos ter esse encontro com Deus, esse encontro com Cristo? A terceira pessoa que quero chamar a atenção nessa noite, que precisamos de repente trazer à tona, que precisamos ter um encontro com Cristo, que de repente é a minha situação, é a sua situação, é justamente o encontro com o homem incrédulo. Está lá em João capítulo 4, do verso 46 ao verso 54. O oficial do rei e sua incredulidade, né? Pessoas que muitas das vezes estavam cheias de medo e cheias de suas incertezas, cheias de suas dificuldades, e pessoas que precisam realmente ali serem transformadas a partir desse encontro. E como esse texto é muito conhecido, eu quero só trazer para os irmãos, que a Paulo fala assim, a partir do verso número 46, quando aquele oficial falou o seguinte: assim Jesus veio novamente a Caná da Galileia, onde ele da água fizera vinho, e havia ali um nobre cujo filho estava enfermo de Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe para descer e curar seu filho, porque ele já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e maravilhas, não crereis. Olha só, Jesus conhecendo o coração daquele nobre, fala assim, se você não vê sinais e maravilhas, você não vai crer em Jesus? Você só crê se vê milagre, Jesus? O nobre lhe disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Depois, irmãos, pode até continuar, mas, meus queridos, que nós podemos ver ali, meus queridos, que muitas vezes pessoas incrédulas, pessoas realmente que vivem essa incredulidade, eles só têm só buscam verdadeiramente quando Jesus responde positivamente aquilo que ele tem clamado. Geralmente, só ficam satisfeitos quando veem a bênção, quando tocam na bênção. Não são capazes de viver pela fé, de viver a fé do Filho do Deus vivo. Não são capazes, meus queridos, de enfrentar a situação, porque tem uma grande dificuldade em simplesmente crer, a despeito das situações, das circunstâncias que eles vivem ao seu redor. São pessoas que, infelizmente, não conseguem buscar uma fé genuína no Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, eu só vou te servir se o Senhor fizer isso ou aquilo. Se o Senhor realmente puder me mostrar pessoalmente a fé, puder tocar a bênção. Pessoas realmente incrédulas, meus filhos, que querem um reforço para a sua fé, um sinal, uma maravilha, que lhe permita sair da sua incredulidade. Mas que mesmo quando isso acontece, nunca creem realmente. E eu posso até colocar, são pessoas como, por exemplo, Tomé. Todos os discípulos, todas as pessoas creram que Jesus havia ressuscitado. O que Tomé falou? Eu só acredito se tocar em suas feridas. O que Jesus falou para Tomé? Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Creia, tenha fé. Você só creu porque tocou nas minhas feridas? Só porque tocou em mim pensando que eu era fantasma? Que era alguém que só começou a usurpar da situação? Não, Tomé, creia. Meus queridos, pessoas que como eu e você muitas vezes só queremos crer em Jesus pelo que Ele pode nos dar de retorno. Nós queremos realmente as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos. E diante disso, nós podemos ver que essas pessoas simplesmente devem obedecer ao comando de Deus,
ainda que demore, ainda que haja uma longa caminhada pela frente, essas pessoas devem fortalecer a sua fé. Ter a oportunidade de buscar realmente um encontro, onde a sua fé, a sua experiência, possa ser fortalecida diante do Senhor. Então, pessoas incrédulas, de repente, como eu e você. O quarto tipo de pessoas que precisam, a cada momento, encontrar com Cristo, a partir daí de João, eu quero estar lá em João capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. São pessoas que têm um sentimento de culpa. Meus queridos, João capítulo 5, aparece ali um homem, um paralítico, que tinha um sentimento de culpa muito grande. Pessoas extremamente infelizes, pessoas frustradas. E, meus queridos, aquele homem, ele foi paralisado de tal forma, de tal modo, que não conseguia avançar em direção aos seus problemas. Ficava parado em um poço, em uma crendice popular, de que o anjo viria ali, movimentaria as águas, quem pulasse primeiro seria curado. Sabe o que eu começo a imaginar? Era uma crendice tão grande, que alguns teólogos até vai explicar, né, o porquê dessa crendice. Achei algo interessante. Os líderes religiosos da época, o que faziam? Eles iam até o domínio desse poço, desse tanque, e eles, quando queria tirar, porque teria alguma situação interessante, alguma que teria limpar a cidade do esgoto, para daquele estar pedindo esmola, ele vai assim, vamos abrir o tanque. Então o pessoal tudo corria para lá, porque eles espalhavam que o primeiro que caísse no tanque, com a movimentação do anjo, seria curado. Eles espalhavam isso para quê? Para limpar a cidade, porque se algum oficial viesse, não viria a cidade feia, com tantos mendigos em volta dela, por causa dos custos paralíticos que acontecia. Uma crendice popular que foi alimentada com segundas intenções. E eu começo a imaginar que muitas das vezes, meus queridos, nós começamos também a nossa trajetória, na nossa vida, meus queridos, nós começamos a viver realmente na nossa caminhada um sentimento de culpa, porque nós não conseguimos muitas das vezes alcançar a bênção por alguma situação que nós estamos vivendo. Aí o sentimento de culpa fala assim, por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus está me castigando? Será que isso é castigo de Deus para a minha vida? E a gente começa a colocar como a situação que nós estamos vivendo, que é Deus querendo castigar a mim e a você. E só confiamos no Deus justiceiro. Nós não confiamos no Deus de amor, porque Deus ele é amor, mas também é justiça. Mas só confiamos no Deus justiceiro. E não na justiça de Deus. Meus queridos, o sentimento de culpa, muitas das vezes, é como se a gente tivesse em uma fila e aquela fila não andasse. Aquela fila não tivesse realmente condições de poder caminhar. E então, meus queridos, a culpa é um tormento constante que nos prende, muitas das vezes, a um passado desagradável, que não nos deixa sonhar com um futuro brilhante que Deus quer fazer na nossa vida. É o sentimento de culpa. Eu começo a olhar passado, eu falo assim, isso aconteceu comigo, eu sou um miserável, eu não presto para nada, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e começa a trazer esse sentimento de culpa, e com isso, nós começamos a trazer o passado e pedir que nós venhamos avançar para o futuro. De repente, o sentimento de culpa é o que tem atormentado a sua vida. E eu quero dizer o seguinte, o próprio Jesus falou que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O próprio apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 14, que ele fala assim, deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Mas eu continuo querendo insistir em trazer o meu passado, me impedindo de caminhar como sentimento de culpa na minha vida. Preste atenção, Deus quer curar esse seu passado, porque Ele fala que depois que Ele realmente nós chegamos até Ele, nós temos um encontro com Ele, os nossos pecados não se lembrará mais, Ele jogará na profundeza dos mares.
e não se lembrará mais do nosso passado. Só Deus para fazer isso. Então, meus queridos, Deus ele quer eliminar, muitas vezes, o sentimento de culpa que tem impedido da gente prosseguir. E é por causa disso, meus queridos, que eu preciso aceitar o fato. Porque de que Jesus não está interessado no meu passado. Deus está interessado no daqui para frente, agora. Deus está interessado no nosso presente. Então ele falou para aquele paralítico, levante-se. Levante-se, esse é o presente. Esse é o ato que ele quer fazer contigo, levante-se. Vamos embora. E a ordem que ele dá a todos que padecem de algum sentimento de culpa, de alguma condenação, é dizer o seguinte, levante-se, siga, prossiga. Meus queridos, o perdão de Jesus cobre qualquer passado destruído e prepara a pessoa para o futuro vitorioso que Ele quer realizar na vida de cada um de nós. Não viva o seu passado, mas deixe Cristo desenhar o seu futuro. Dê a oportunidade dele para te conduzir no presente, para que o seu futuro possa ser vitorioso como Ele planejou para você. Então entenda que Ele tem algo extraordinário para fazer a partir da sua vida. O outro tipo de pessoas que de repente você podendo nos indicar é encontro com uma mulher em pecado. E essa mulher nos chama a atenção. João capítulo 8, verso 1 ao verso 11, vai contar a história de uma mulher adúltera. Nos chama a atenção, sabe por quê? Porque aqueles homens que estavam apontando para que a mulher em pecado apontaram a própria palavra. Apontaram a própria Bíblia. E meus queridos, pessoas presas em comportamentos condenáveis, pessoas que não têm orgulho do que fazem, mas ao mesmo tempo não conseguem parar de fazer aquilo que está fazendo, pessoas que muitas vezes cometem algum tipo de erro, quer abandonar, mas não consegue. Uma terrível escravidão mental, uma escravidão emocional. E nós podemos ver muitas vezes isso com situações de pessoas que estão vivendo o vício, seja o vício que for, seja o vício de drogas, o vício da bebida também é um tipo de droga, droga como forma geral, seja o vício da pornografia, seja o vício, de jogos. Mas pessoas que sabem que está ali, está no erro, mas não conseguem se libertar daquilo. E essa era a situação daquela mulher adúltera. João capítulo 8. Meus queridos, nós podemos ver que essas pessoas geralmente vivem uma permanente vergonha. Vergonha de alguém saber, de alguém descobrir. De repente, abandonado pela própria família, porque não conseguiu se superar naquele erro, naquela situação que tem vivido, aquele pecado. Mas essas pessoas precisam entender que elas precisam aceitar o perdão incondicional de Jesus e apropriar-se da sua palavra, quando ele falou para aquela mulher, vai e não peques mais. O único que pode nos libertar de qualquer pecado é o poder de Cristo através do Espírito Santo em nossas vidas. Meus queridos, não há força que nós venhamos ter que nós não consigamos nos libertar do pecado. E por causa disso, meus queridos, que nós podemos ver que essa declaração de Jesus, aquela mulher adúltera, não foi uma afirmação, mas foi uma ordem que ele deu para aquela mulher. Não foi um conselho, mas foi um mandato que ele deu para aquela mulher. Vai e não peques mais. E o que me chama mais a atenção foi o que ele falou antes disso. Ele falou o seguinte, mulher, cadê aqueles que te condenavam? Onde estão? E eu começo, de repente, a imaginar essa história, aquela mulher olhando para Jesus como se estivesse recebendo dele alguma resposta, e aquela mulher toda miudinha, toda ali, com vergonha da situação que estava acontecendo, não tendo nem coragem de encarar o mestre, o santo dos santos. E ele fala assim, mulher, eu também não te condeno. Eu também não estou falando contigo que você é errada. Agora você pode ir e não pecar mais. Então, diante disso, meus queridos, eu quero lhe dizer que nessa noite,
Jesus também está te dando a ordem. Vai, e não peque mais. Obrigado. E ainda, meus queridos, eu quero chamar a sua atenção de um sexto encontro, ainda em João, capítulo 8, do verso 13 ao verso 59. Pessoas julgadoras. Meus queridos, os acusadores daquela mulher, e um pouquinho mais à frente, na sua hipocrisia, estavam acusando aquela mulher, e também um pouquinho mais à frente, o próprio texto nos apresenta que os principais da sinagoga também estavam acusando a Jesus. Então, do verso 1 até o verso 59, podemos ver alguns acusadores, pessoas que geralmente para acusar, para apontar o erro de uma outra pessoa, para apontar o erro, para esconder o seu próprio erro, aponta o erro da outra pessoa. Pessoas que tentam tapar o sol com a peneira. E ao olhar para isso, meus queridos, nós podemos ver que pessoas que encobriram suas próprias misérias apontam as misérias dos outros. Pessoas que muitas vezes são rápidas para julgar e condenar. Ao olhar para aquela mulher samaritana, eu começo a pensar o seguinte: ela foi condenada como adultério. Alguém pode adulterar sozinho? Cadê os homens com qual aquela mulher estava adulterando? Cadê? Alguns teólogos até colocam que era um dos principais, um dos líderes na época, que pelo fato de serem protegidos, por ser um dos principais, um dos líderes, não foram levados. Alguns teólogos apresentam até essa situação. Depois, os meios principais começam a apontar ali Jesus, a partir do verso número 13. Começa a acusar Jesus também. Meus queridos, que nós começamos a pensar, começamos a ver, meus queridos, que tem pessoas que acham que tem um padrão moral muito elevado, mas não seguem ao próprio Jesus porque vivem uma vida dupla. É interessante que muitas vezes nós até comentamos, a pessoa mora do nosso lado, a gente não sabe quem é. Não é verdade? Às vezes a gente convive com uma pessoa, e é interessante que uma vez estava ouvindo o relato de um irmão da nossa igreja, que ele, no local onde ele morava, lá no Rio, poxa, o vizinho dele ia na casa dele, fazia um churrasco de vez em quando, iam lá, comiam, brincavam, os filhos do vizinho brincavam com os filhos dele e tal. Em uma certa madrugada, uma confusão generalizada na rua. Era para quê? Para prender ele. Ele era o maior, um dos maiores líderes de gangue de assalto de caminhões que tinha em todo o estado do Rio de Janeiro. E estava ali, era vizinho dele. Eu não sabia que era essa pessoa. De repente, se ele souber, não tinha nem muito contato com ele, né? Porque quando a gente sabe quem é a pessoa, não tem muito contato, não é gente muito boa, não. Mas pessoa dócil, amável. Ele falou assim: pastor, eu nunca imaginava que aquele cara era isso. E pior, a esposa, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Quer dizer, todo mundo da família, né? Só os vizinhos que não sabiam disso. Só descobri quando a Polícia Federal levou ele preso. Meus queridos, nós começamos a perceber que algumas situações como essa acontecem, meus queridos, porque realmente são pessoas manipuladoras que gostam de se esconder atrás de regras, atrás de costumes, para que possam expressar uma vida dupla em que ela não tem coragem de abandonar. Diante disso, pessoas que se julgam, que ali são acusadores, são pessoas que precisam ser confrontadas pelo próprio Jesus. São pessoas que não podem fugir como os fariseus faziam. São pessoas que, ao olhar para os outros, devem fazer como Isaías fez, como nós falamos hoje de manhã. Ai de mim,
eu que estou em pecado, eu que estou no erro, olhe para dentro de si mesmo e reconheça que a partir desse encontro com Deus, Ele quer revolucionar a sua história, quer revolucionar a sua vida. Por isso, precisa procurar o arrependimento, precisam procurar cada dia também a libertação para aquilo que está vivendo. E por fim, uma das últimas pessoas que quero trazer à tona esse encontro com Jesus, claro que tem muitas outras pessoas que se encontraram com Jesus, mas o tempo aqui é meio cruel para comigo, né? É meio cruel com referência a isso, mas eu quero trazer essa história. A história que muitas vezes eu e você pensamos. Pessoas que pensam que são amaldiçoadas. João capítulo 9 vai nos contar a história de um cego de nascença e sua maldição. Pessoas que creem que nasceram com uma maldição hereditária. Pensam que existe maldição hereditária. Pensam que existe que o pecado do pai, do avô, lá está sendo pago na vida dessa pessoa. Pessoas que creem ter nascido com um destino terrível para cumprir. Pessoas, meus queridos, que não se veem dignas de nada, a não ser de sofrerem, a não ser de passar por sofrimento. Pessoas que se acomodam na explicação, que estão purgando, que estão ali no purgatório, que estão pagando pela falta dos seus antepassados, pelos erros dos seus antepassados, e que as próprias limitações que enfrentam não podem ser mudadas, não podem ser transformadas. Pessoas que acham que isso é uma fatalidade. E por causa disso, não conseguem experimentar a verdadeira plenitude de Cristo na vida delas. Simplesmente, elas começam a repetir a trajetória de seus pais. E nisso aí eu quero tocar. E quero afirmar com toda a certeza que a própria palavra nos ensina: não existe maldição hereditária. Deus não vai fazer pagar os erros dos seus pais na sua vida. E isso não existe. O que existe é uma repetição de ações, de pecados, que pelo fato de ter vivido no passado, você acaba repetindo no seu presente, na sua vida. É uma repetição, mas que a partir do encontro com Cristo, a partir do encontro com Deus, isso pode ser quebrado, isso pode ser aniquilado. Quantas e quantas vezes, meus queridos, nós podemos ver que as pessoas apontam para nós, de repente apontaram para você ou para situações, você vai ser igualzinho o pai, não presta para nada. Vai ser igualzinho a mãe, uma mulher sem caráter. Quantas e quantas vezes vocês são aniquilados na sua própria emoção, quando são roubados os sentimentos, porque as pessoas querem projetar erros do passado, das pessoas que estão ali da sua família na sua vida. E você começa a receber aquilo, começa a trazer aquilo para a sua própria vida, e você começa a vivenciar assim, repetindo os mesmos erros dos seus pais. Isso não é maldição hereditária. Isso é repetição de comportamento que pode ser aniquilado. Deus não te amaldiçoe em momento nenhum na sua vida, mas Ele quer te ver pleno, feliz. Ele quer te ver realizado. E é por causa disso que pessoas que se sentem amaldiçoadas podem receber também a renovação a partir do encontro com Deus. Por isso é necessário crer que Deus quer manifestar a glória dele, mesmo nas limitações impostas pela vida na sua trajetória. A cada momento eu quero lhe falar que Deus está vendo tudo isso, ainda que você não consiga enxergar o que Deus está fazendo na sua trajetória. Por isso é necessário que você creia em Jesus, porque Deus tem exatamente o que falta para que na sua vida
você possa realmente ter uma experiência pessoal e feliz com Ele. Meus irmãos, Deus Ele quer fazer algo extraordinário, a partir do momento em que você realmente pode viver essa realidade. Concluindo, hoje, Deus Ele quer realmente lhe dar uma oportunidade de ter esse encontro pessoal com Ele, ter esse encontro real com Ele. Eu não sei com qual dessas pessoas aqui, de repente, você se identificou, porque tem algumas aqui que eu me identifico também. Eu não sei se de repente, se tem alguma dessas pessoas, ou de repente tem até outro tipo de encontro, que de repente não foi traçado, não foi falado nesse momento. Eu não sei quais são as suas mazelas, mas uma coisa eu posso afirmar com todas as letras: o nosso Senhor Jesus Cristo quer curar sua alma, quer curar o seu espírito, quer curar o seu corpo, o seu físico também. Deus quer lhe dar uma nova oportunidade. Deus quer realmente te dar a oportunidade de ter uma intimidade com Ele, curando cada um de nós das duras pancadas que a vida tem nos dado. Mas para isso, eu preciso querer ter esse encontro com Ele, porque Ele já quer se encontrar comigo, Ele já quer ter esse encontro real e pessoal comigo, mas eu preciso querer. Eu quero lhe convidar a ver um vídeo que, se você puder, preste bastante atenção no que esse vídeo vai nos apresentar. Qual seria a sua reação se estivesse face a face com Jesus? Inocente, morreu em meu lugar. Tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. Inocente, morreu em meu lugar. Tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. O preço que foi pago ele pagou por mim na cruz, e agora tenho vida que é dele. E o preço que foi pago ele pagou por mim na cruz. E agora tenho vida que é dele, pois morreu em meu lugar. Morreu em meu Ainda me lembro daquele olhar, era o mesmo olhar, sempre foi o mesmo olhar. Olhando pra ele, Eu percebi que era eu em seu lugar.
se hoje fosse você, qual seria a sua reação? Se você tivesse a oportunidade hoje de ter esse encontro pessoal com Cristo, como você ficaria? Deus, Ele quer se encontrar com você. Deus, Ele quer ter essa atitude de te dar um abraço. E nessa noite, eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te convidar primeiro, aquelas pessoas que nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo. Aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de se encontrar pessoalmente com Deus. Primeiro quero falar com você. Se nessa noite você tem essa vontade, tem esse sonho, Senhor Deus, eu quero ter esse encontro contigo. Eu quero lhe convidar nesse momento diante do Senhor, nenhum ato profético, a ficar em pé nesse momento. Fala, Senhor Deus, eu quero ter esse encontro contigo. Não olhe para as situações, não olhe para as circunstâncias, não olhe para aquilo que tem acontecido, mas Ele imagina nesse momento, Jesus de braços abertos, esperando você vir ao encontro dEle, para que possa te abraçar. Ele já está de braços abertos esperando. Tem alguém nessa noite que primeiramente nunca teve um encontro com Cristo, e hoje tem esse encontro real com Ele. Eu quero lhe desafiar a de pé, a falar assim, eu quero ter esse encontro pessoal com Cristo. Não se envergonhe diante da presença de outras pessoas, mas fale com o Senhor, Senhor, aceite o meu abraço em Ti nessa noite. Tem alguém? Eu quero lhe desafiar, que Deus abençoe. Eu quero desafiar você e sua vida. Você pode ter esse encontro pessoal com Ele. Se essa é a sua oração, eu quero orar por você. Eu quero colocar sua vida diante do altar do Senhor. Receba do Senhor esse abraço. No bem-vindo Ele, venha se encontrar comigo. Não quero olhar para suas mazelas, mas eu quero ter o prazer da tua presença em meus braços. Tem mais alguém gostaria desse encontro pessoal com Cristo nessa noite? Alguém gostaria de realmente colocar sua vida diante do altar do Senhor? Pai, Senhor Deus, receba o meu abraço nessa noite. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Eu vou orar nesse momento. Primeiro por essas pessoas. Mas eu quero desafiar, se tem mais alguém, a ter essa atitude realmente de fé profética diante do Senhor, recebendo dele o abraço. Tem mais alguém? Não havendo, nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque nós podemos ver os teus braços abertos pelos olhos da fé, querendo dar um abraço em cada um daqueles que querem se encontrar pessoalmente contigo. Que o Senhor possa, além de abraçar, o Senhor possa sustentar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa abençoar cada uma dessas vidas. Cubra-as com o teu manto de poder, para que possam receber a alegria do teu abraço, a alegria da tua presença. Guarde, Senhor Deus, e continue fortalecendo. É o clamor que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero falar com o segundo grupo de pessoas. De repente você já teve um encontro com Deus. Você algum dia já teve até a oportunidade de ter esse encontro com Ele, mas em alguma situação da vida, você perdeu essa intimidade com Deus. Você perdeu esse momento de estar na presença dEle. E nessa noite você quer renovar essa intimidade com Deus. Você quer falar, Senhor Deus, eu quero diante de Ti falar contigo, aquele encontro que eu tive lá contigo, que transformou a minha vida, eu quero trazer ao meu presente agora e viver um novo contigo. Essa nova oportunidade você tem me dado. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de renovar a sua intimidade com Deus, que de repente na trajetória da vida perdeu algum momento? Tem alguém? Eu quero lhe convidar também, da mesma forma, a se pôr em pé nesse momento, a falar, Senhor Deus, eu quero
eu quero diante do Senhor estar renovando essa intimidade contigo, esse encontro contigo. Tem alguém? Que Deus abençoe. Tem mais alguém? Deus abençoe. Eu sei que Deus, Ele quer realmente te receber da mesma forma. Vai ser: meu filho, seja bem-vindo aos meus braços. Aquela intimidade que foi perdida, eu quero renovar contigo. Tem mais alguém que nessa noite gostaria de ter essa renovação da intimidade com Deus a partir do encontro com Ele? Não importa a sua dificuldade, suas mazelas, mas Deus, Ele quer fazer algo extraordinário a partir da sua vida. Você precisa dar esse pai de fé, porque Ele está de braço aberto, esperando o seu abraço. Sinta o abraço de Deus na sua vida nesse momento. Receba esse abraço de Deus na sua vida. Eu vou orar por essas pessoas. Se tem mais alguém, eu quero desafiar a nesse momento, a de pé, de um ato profético, para dizer: Senhor Deus, eu quero renovar essa intimidade contigo. Senhor Deus, diante de Ti, nós apresentamos essas vidas. Pessoas que precisam a cada dia, Senhor Deus, buscar mais e mais a intimidade contigo. Que a partir da ação do Teu Espírito Santo, o Senhor venha derramar bênçãos sobre bênçãos, para que possam sentir a Tua presença, e a alegria de estar na Tua presença possa ser uma realidade na jornada, na caminhada dos Teus servos. Renova a alegria da salvação na vida de cada um deles, e cubra-os com o Teu manto de poder, proteger todo dardo inflamado e maligno. Por isso, nós apresentamos essas vidas no Teu altar, no nome de Jesus. Amém e amém. Agora eu quero falar para um terceiro e último grupo de pessoas. Em algum dia você já se encontrou com Cristo, sim. Você permaneceu nessa presença dEle. Mas é interessante, meu seguinte, toda vez que a gente pensa nisso, a gente sempre, a cada momento que a gente encontra com uma pessoa, a gente cria mais intimidade, mais vínculo com ela. A gente passa a conhecer um pouquinho mais essa pessoa. E eu quero nesse momento convidar a você que já teve encontro com Cristo, que na sua trajetória, em algum momento, você pensou até em abandonar, mas nunca deixou de estar na presença dEle. Mas que nessa noite, você quer ter um reencontro, para que a sua alma, a sua mazela, as suas dificuldades sejam curadas no nome do Senhor Jesus. Então eu quero te convidar a nesse momento, em um ato profético, a de pé, receber o abraço de Jesus. Tem alguém nessa noite que gostaria nesse momento de se apresentar diante do Senhor? Senhor Deus, eu quero reencontrar contigo todos os dias da minha vida, em todo momento, em toda a minha trajetória. Tem mais alguém que gostaria que realmente se apresentar diante do Senhor, pedindo esse reencontro, estar na presença dEle? Porque muitas das vezes as dificuldades, os problemas desse mundo impedem de nós nos aproximarmos de Deus. Se tem alguém nessa noite, eu quero lhe convidar de pé a receber o abraço, o bem-vindo de Jesus. Tem alguém? Convidar, se for de pé nesse momento, que nós queremos orar por você. Jesus abençoe. Se tiver mais alguém, meus queridos, eu gostaria de lhe convidar realmente a se apresentar diante do Senhor. Jesus abençoe. Receba o abraço de Cristo nessa noite. Receba a cura do Senhor Jesus na sua vida nessa noite. Receba a restauração do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Tem mais alguém que quer lhe convidar a não olhar para quem está na sua direita nem na sua esquerda? Jesus abençoe. Mas olhar para aquele que quer te abraçar. Jesus abençoe. Olhar para aquele que quer realmente receber você, o seu abraço, porque está pronto a te abraçar. Então receba do Senhor o abraço dele nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Se tem mais alguém, eu quero desafiar a de pé receber esse abraço do Senhor. Não dá muito certo a gente abraçar alguém sentado. Ele fica sem jeito, a gente não consegue. Mas de pé, a gente abraça melhor. A gente consegue receber esse abraço melhor. Eu acho você ficar de pé, em um ato profético. Jesus abençoe, Jesus abençoe. Você quer realmente receber esse abraço, Jesus. Jesus abençoe. Essa é a sua oração, esse é seu clamor, Jesus abençoe. Eu quero desafiar a ficar de pé nesse momento, a receber esse abraço, Jesus Cristo. Receba, Jesus abençoe, Jesus abençoe. Vamos orar nesse momento, Jesus abençoe. Vamos colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Jesus abençoe. Nós vamos colocar a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso.
e que esse abraço de Jesus, um abraço bem apertado, você possa receber dele nessa noite. Receba a presença e o abraço de Jesus na sua vida. Senhor Deus, como é bom saber que o Senhor cuida de nós. Como é bom receber, Senhor Deus, o teu carinho, o teu cuidado. Como é bom reconhecer que a cada dia nós podemos chegar mais e mais diante de Ti, na sua intimidade, para que possamos continuar conhecendo mais e mais de Ti. E esses encontros pessoais contigo nos proporciona isso. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre cada uma dessas vidas, seja que no ato profético está te dando um abraço, de pé está falando, eu quero, e eu estou dando um abraço em Jesus Cristo. Senhor Deus, receba esse abraço como forma, Senhor Deus, da renovação do nosso compromisso para contigo. Cubra-nos com o teu manto de poder e nos dê a tua direção. Que caia por terra tudo aquilo que não provém de ti. Que todo dardo inflamado maligno possa realmente ser arrancado de nossas vidas e possamos viver a alegria da tua presença. É o clamor que nós fazemos, reconhecendo a tua presença e apresentando essa vida no teu altar, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e possa sempre receber esse abraço bem apertado de Jesus na sua vida. Amém?